Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar o nosso hashtag Partiu Pensar. Hashtag Partiu Pensar. Pensarmos juntos, de mãos dadas, porque hoje é terça-feira, dia de reflexão consistente, dia de subirmos degrau a degrau, dia de não tropeçarmos, dia de avançarmos com consistência. Eu queria hoje propor analisar uma frase de Rousseau, sobre a qual até já fiz uma reflexão matinal, mas queria aqui com mais tempo analisá-la melhor, com mais carinho. E Rousseau diz: eu prefiro ser um homem de paradoxos a um homem de preconceitos. Ora, para que nós possamos entender essa frase, para que nós possamos atribuir sentido a essa preferência, é indispensável que tenhamos uma ideia mais ou menos clara do que é um paradoxo e do que é um preconceito. Então, comecemos pelo paradoxo. A palavra doxa, em grego, quer dizer opinião, mas também quer dizer a opinião dominante, a opinião da maioria, a opinião do senso comum, a opinião que todo mundo tem, o jeito que todo mundo pensa. Ora, doxa significa ir além da doxa, ou seja, um homem de paradoxo, nesse primeiro sentido da palavra, quer dizer um homem que submete aquilo que todo mundo acha certo a uma avaliação que vai além, a uma avaliação recuada, a uma avaliação de adesão resistida, a uma avaliação crítica. Esse é o primeiro significado da palavra paradoxo. Quer dizer, então, eu prefiro ser um homem de paradoxos, significa eu prefiro ser um homem que não está disposto a aderir ao que todo mundo pensa, que não está disposto a pensar como todo mundo pensa, mas que prefere pensar por conta própria. O segundo sentido da palavra paradoxo é uma contradição interna ao próprio pensamento. É você pensar uma coisa X, aí você pensa também uma coisa Y, só que X e Y não combinam. X e Y não podem estar juntos. Então, vamos imaginar um exemplo que eu adoro, é quando Oscar Wilde diz que na vida a natureza imita a arte. Ora, você ouve a natureza imita a arte e você pensa, que esquisito. Porque é muito mais fácil pensar que a arte imita a natureza, afinal de contas a natureza já estava aí quando o homem surgiu e a arte é uma produção humana. Então, existe uma anterioridade cronológica da natureza em relação à arte. Ora, é muito esquisito uma coisa que vem antes imitar a outra que vem depois. Além do mais, enquanto a arte é uma produção humana e o homem pode perfeitamente imitar o que quiser, a natureza é regida por leis que são as leis da natureza, as leis físicas. E essas leis, elas já existiam antes de qualquer arte. Então é muito pouco provável que seja a natureza a imitar a arte. O mais certo é que a arte imite a natureza. Então veja, na hora que você pensa que a arte imita a natureza e vem alguém e diz que a natureza imita a arte, é uma coisa intrigante. São duas afirmações que não se bicam. Isso é um paradoxo. O que o Oscar Wilde quer dizer, antes de você ficar ainda mais intrigado, é que quando a gente olha a natureza, quer dizer, o nosso olhar sobre a natureza, a nossa perspectiva sobre a natureza, a maneira como olhamos a natureza, a maneira como percebemos a natureza, a maneira como interpretamos a natureza é fortemente inspirada pela arte.
E, portanto, pelo olhar do artista, pela perspectiva do artista, pelo jeito do artista interpretar a natureza. Então aí você tem uma inversão. Ora, o espírito não gosta de afirmações contraditórias dentro dele. Isso traz aquilo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva e, portanto, um afeto desagradável de sentir, uma sensação esquisita. Portanto, o espírito tende a eliminar a contradição. E o espírito elimina a contradição, seja eliminando uma das assertivas em contradição ou as duas. Portanto, um homem de paradoxo é um homem que, ante contradições, luta por buscar clareza no espírito. Então veja, temos dois significados muito diferentes para paradoxo. De um lado, não pensar como os outros, e de outro lado, resolver contradições no interior do próprio espírito. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Agora, e preconceito? Preconceito é falar antes de pensar. Preconceito é dizer antes de refletir. Preconceito é pré-conceito. Preconceito é sugerir antes de ponderar. E aí nós poderíamos dizer que se pegarmos uma criança e aprendendo a falar, perceberemos que a vida do espírito começa com imitação. A criança diz mamã, mamã, mamãe, imitando o que ela ouve. Ela fala muito antes de aprender a pensar por conta própria. Por isso tudo começa com preconceito. No começo era o preconceito, né? E só mais tarde alguns espíritos ganharão autonomia e soberania. Alguns espíritos passarão a pensar por conta própria, autonomamente, soberanamente. Bem, agora a lição de Rousseau fica mais clara. Prefiro ser um homem de paradoxos a um homem de preconceitos. Significa, prefiro pensar por conta própria. Prefiro avaliar o que todo mundo pensa. Prefiro resguardar a soberania do meu pensamento ante o coral, verdadeira orquestração social da doxa. E isso, claro, cai como uma luva no nosso projeto. #Partiu Pensar. Eu espero que você tenha adorado, eu espero que você tenha curtido, e se foi o caso, eu espero que você ouça novamente, porque nesses minutos que trabalhamos juntos, há coisas interessantíssimas a aprender e a refletir a respeito. Eu gostaria agora de lhes dizer o quanto os acontecimentos no Rio Grande do Sul abalam a minha vida afetiva, o quanto me entristecem. E isso se deve, em primeiro lugar, às pessoas de lá. Claro, as que eu conheço, que são muitas, pessoas amigas, pessoas conhecidas, pessoas da minha convivência, pessoas que me prestigiam, pessoas que gostam do meu trabalho, bem como aquelas que eu nunca encontrei, mas que por integrarem esse time da humanidade, que é o mesmo time de que eu faço parte, me dizem respeito. São os nossos irmãos, conterrâneos nossos, gente que encontramos o tempo inteiro. Muitos deles
terão perdido tudo e outros terão perdido entes queridos. Resta, portanto, manifestar uma compaixão, uma tristeza que tem como causa a tristeza do outro, um espírito apertado que tem como causa a imaginação das dificuldades sofridas, sentidas e vividas. Esta generosidade de querer estar junto e ajudar e estender a mão. E pensando nisso, decidimos então mobilizar todos os recursos deste mês de maio, dos nossos apoiadores e patrocinadores, para uma campanha de coleta organizada pela Federação dos Varejistas do Estado do Rio Grande do Sul, que também é nosso cliente. Palestrei para eles na cidade de Bento Gonçalves. Então, aqueles que nos apoiam, eles devem estar conscientes de que o apoio oferecido generosamente para nós, nesse mês de maio, excepcionalmente, será reencaminhado, revertido para os irmãos riograndenses do Sul que tanto padecem nesse momento. Eu lamento que tenhamos criado todos uma espécie de couraça e que as desgraças que a televisão vomita diariamente sobre nós nos tenha tornado imunes, indiferentes, frios. Parece que para nos chocar é preciso que o mundo acabe mesmo, porque o resto já vimos de tudo. E isso faz com que não consigamos nos irmanar na dor daqueles que estão aqui ao nosso lado. Pense sobre isso. Pense sobre o fato de que o modo como lidamos com o sofrimento do outro se tornou ou um espetáculo ou uma cifra, uma espécie de relatório de número de mortos, uma coisa asséptica e que nada tem a ver com a nossa humanidade rica em compaixão. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigado por me ouvirem. Se gostaram, ouçam novamente. Amanhã temos reflexão matinal. Um beijo grande e até mais. Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.